Graças e paz, queridos. Hoje eu queria conversar com vocês e o texto está em Atos 7:17. Diz assim: ao aproximar-se o tempo de Deus, o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão, ele aumentou e muito o número dos filhos de Israel, do povo de Israel. E eu queria conversar com vocês acerca de algumas palavras que saltam aos meus olhos. Ao aproximar-se o tempo de Deus, cumprir a promessa a Abraão e aumentar e muito o número do povo de Israel. É muito interessante tudo isso que Deus ministrou ao meu coração. Muitas vezes nós focamos na promessa de Deus, que Deus tem uma promessa na nossa vida, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na nossa vida e que o tempo se aproxima, que existe o Kairos, que existe o Cronos. Existe o Cronos, que é o tempo humano, e o Kairos, que é o tempo de Deus. E aqui diz que ao aproximar-se o tempo de Deus cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, ele aumentou e muito o número do povo de Israel. Um outro ponto que eu queria colocar é o aumentar e muito o número dos filhos de Israel. Porque muitas vezes nós focamos na promessa e no tempo, mas muitas vezes nós não percebemos que nós precisamos crescer para poder viver o que Deus prometeu na nossa vida. E nós aprendemos aqui que Deus, ao aproximar-se o tempo, Ele faz o povo crescer. Deus dizia que o povo precisaria ficar mais ou menos 400 anos no Egito e depois eles sairiam rumo à terra prometida. Aqui já havia se passado 350 anos mais ou menos. E Deus diz, ao aproximar o tempo de Deus, Ele começou a fazer o povo de Israel crescer. É interessante também que na minha ótica e na sua ótica não estaria próximo. 350 anos de 400 está distante ainda, mas Deus entendia que já estava se aproximando e Ele inicia um novo ciclo de crescimento. Digo um novo ciclo de crescimento porque em Êxodo capítulo 1, versículo 6, quando José morreu, Deus, a Bíblia fala que o povo de Israel cresceu muito, se tornou frutífero e se fortaleceu. Então já havia tido um ciclo de crescimento na época que José faleceu. Agora, na época que Moisés estava para nascer, em Atos 7:17 relata isso, Deus inicia um novo ciclo de crescimento, preparando o povo de Israel para cumprir a promessa dele. E a gente vai ver aqui, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, Deus já está relatando lá na frente de que quando eles estivessem entrando na terra prometida, eles não conquistariam essa terra de uma só vez. Seria de pouco a pouco eles conquistariam a terra e expulsariam as nações que estavam diante deles. Isso para quê? Para que as feras do campo não devorassem, não destruíssem o povo de Israel. O que Deus estava querendo dizer? Se eu fizer vocês entrarem muito rápido nessa terra e destruir os gigantes e destruir os inimigos, ok, vocês estariam conquistando a terra, mas eu estaria trocando um inimigo pelo outro, porque vocês não teriam crescido suficientemente, vocês não teriam crescido o suficiente, vocês não teriam se fortalecido, vocês não teriam estrutura para viver tudo o que eu planejei para vocês. Então eu queria compartilhar, para concluir, mais uma coisa com vocês. Nós precisamos ter estrutura interior para viver aquilo que Deus tem para nós. Deus alerta antes de eles entrarem na terra prometida. Quando vocês entrarem na terra, não digam que o braço de vocês conquistou isso. Não digam que vocês conquistaram riquezas. Então Deus, Ele nos prepara para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Ele nos molda, Ele nos prepara para que nós vivamos tudo aquilo que Ele planejou para nós. Então, espere o tempo de Deus. Creia que a promessa do Senhor existe na tua vida, mas Ele vai iniciar ciclos de crescimento. Ele vai te preparar para que a bênção de Deus realmente seja a bênção na tua vida. E não só pare em você, mas que em ti sejam benditas todas as nações da terra. Esse era o plano original de Deus para Abraão e para Israel. Que eles fossem, no final de tudo, modelo e padrão para todos os povos da terra. Para que todos os povos enxergassem que existia apenas um só Deus. Que Deus te abençoe, que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Graça e paz.